Glória a Deus. Eu estava aqui meditando no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 23, especificamente do verso 1 ao verso 12, que Lucas conta acerca de detalhes em que Jesus já tinha havido sido preso e foi levado até o governador Pilatos. Interessante que no capítulo 22, Jesus em posse dos sacerdotes, e quando estava com os guardas que o vigiava, eles tamparam os olhos de Jesus e esmurravam a Cristo, e outros zombavam dizendo: "Diz, profeta, quem foi que te bateu?" E Jesus calado. Mas no capítulo 23, quando Jesus chega até Pilatos, e os sacerdotes, os líderes religiosos daquela época, acusando Jesus de incentivar o povo a não pagar imposto a César, mentindo e dizendo que Jesus se intitulava Filho de Deus e colocava costumes que não era digno. E Pilatos pergunta a Cristo se ele é rei dos judeus. E Jesus responde dizendo: "É você que está dizendo." E Pilatos se vira para os sacerdotes e diz: "Não vejo nada que possa acusar esse homem." E os fariseus, os sacerdotes se revoltam e dizem que Jesus iniciou na Galileia, fazendo alvoroço e falando acerca de costumes que eles não concordavam, e se espalhou na redondeza. E Pilatos pergunta se Jesus era galileu. E quando ouve dos sacerdotes que Jesus era galileu, Pilatos envia Jesus para o governador Herodes, porque aquela região da Galileia era governada por Herodes. E assim o fizeram. E quando Jesus chega aonde Herodes está, o texto diz que Herodes se alegra acerca de Jesus. Herodes se alegra porque ouviu muito falar de Jesus e almejava ele ouvir coisas de Cristo, como também contemplar sinais, prodígios e maravilhas. Mas, para surpresa de Herodes, de todas as perguntas que ele fez a Jesus, Jesus não respondeu nenhuma e não operou nenhum sinal. De sorte que Herodes se irrita e, se juntando com os seus soldados, começam a zombar de Jesus. Fizeram uma vestimenta intitulada por eles de luxo, cobriram a Cristo e continuava a zombaria. E Jesus foi enviado novamente para Pilatos. Só que no verso 12, o texto diz que Herodes e Pilatos eram inimigos, não se falavam, não se relacionavam. Mas, a partir daquele momento, se reconciliaram, voltaram a se falar. E eu comecei a refletir que desde o capítulo 22, se os irmãos puderem acompanhar depois em casa, onde você puder, e também no 23, Jesus fala pouco. Enquanto Jesus apanhava,
era zombado, Jesus permanece calado. Em algumas ocasiões, quando lhe perguntam algo, ele responde. E quando chega na vez de Herodes, Jesus fica calado. O silêncio de Jesus incomoda Herodes. E mesmo Jesus calado, algo acontece. A inimizade que havia entre Herodes e Pilatos é dissipada. O texto diz que eles se reconciliaram. Mas o que você quer dizer, evangelista? Que só pelo fato de Jesus estar envolvido nesse enredo, de ir aonde estava Herodes, a mando de Pilatos, e retornar para Pilatos, a mando de Herodes. Aleluia. Mesmo no silêncio de Jesus, ele opera. Aonde havia discórdia, houve reconciliação. Sabe o que eu entendo com isso? Que haverá situações em que eu e você irá atravessar, que no nosso silêncio, Jesus vai operar. Haverá situações que com poucas palavras, acerca de qualquer assunto ou de qualquer adversidade, Jesus vai operar. E haverá situações que iremos comentar ou falar com mais veemência, e Jesus vai operar. Mas haverá situações em que, por mais que nos doa, por mais que nos confronte, por mais que estejamos na situação de estar correto, mas vamos ter que nos calar, confiando no nosso Senhor, porque nós temos um Senhor. E esse silêncio de Jesus é algo grandioso, porque o profeta Isaías descreveu no seu capítulo 53, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. E cabaia sobre comundúquia, e camandara vassoura, baia labá. Eu sei que é difícil. Há momentos que você quer falar. Há momentos que você quer justificar, quer questionar. Mas vamos ter que nos calar para Jesus poder operar. Porque o silêncio não vai ser sinônimo de fraqueza. O silêncio vai ser sinal de confiança no Deus que eu e você serve. Porque nós temos um Deus que nos protege. A Bíblia diz que Miriam e Arão, irmãos de Moisés, se levantam contra Moisés, criticam Moisés. E Deus escuta. Sem Moisés ouvir, Deus escutou e chamou Miriam, Arão e Moisés. E corrigiu Miriam e Arão e honrou Moisés. Então entenda que haverá momentos que Deus quer operar, mas precisamos ficar calados e esperar o livramento do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. E que o nosso silêncio seja a oportunidade de Deus operar. Tome posse dessa palavra. Se apegue a essa palavra e deixe o Espírito Santo completar a obra na minha e na sua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus.